Oi, pessoal! Quem não gosta de contar ou ouvir histórias, não é verdade? E a aula de hoje está recheada delas. Eu tenho certeza de que você vai curtir bastante. Você consegue identificar algum desses personagens? Temos o Saci, a Yara, a Vitória Régia, o Boitatá, a Cuca, o Lobisomem, o Curupira. Todos esses personagens pertencem a histórias que chamamos de lendas. Você sabe o que é uma lenda? Eu sou a professora Rafaele e na aula de hoje vamos conhecer esse gênero textual tão presente na nossa cultura. Vamos lá? A habilidade que vamos trabalhar nesta aula é a que diz o seguinte: ler de forma autônoma e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes. Romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, dentre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros e temas e autores. O objetivo dessa aula é aprimorar a habilidade de reconhecer as características e componentes que compõem as lendas. As lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas, incompreensões. Elas visam explicar acontecimentos ou situações misteriosas ou até sobrenaturais, inclusive para coisas que não apresentam explicação científica comprovada, misturando fatos reais com imaginários ou fantasiosos e que vão se modificando através do imaginário popular. Conforme vão se popularizando, as lendas tendem a ser reproduzidas e registradas em forma de contos e histórias escritas, principalmente em livros. A palavra lenda provém do latim e significa o que deve ser lido. Em sua origem, as lendas formavam um conjunto de histórias que narravam a vida dos santos e dos mártires e eram lidas nos refeitórios dos conventos. Com o tempo, as lendas foram apropriadas por indivíduos comuns e se tornaram populares, em razão da comparação entre o seu teor narrativo e os fatos ocorridos na sociedade. Não demorou muito para que essas narrativas evoluíssem e se tornassem histórias que falam da cultura de um povo e suas tradições. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes que possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são a do Curupira, do Saci Pererê, a sereia Yara, a mula sem cabeça, o boto cor-de-rosa, o boitatá, entre muitas outras. Muitas dessas lendas se originaram no ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos causados por animais, pelo assobio dos ventos nas matas e pela pouca visibilidade causada pela neblina da noite, o que estimula fantasias e mistérios. As características das lendas são: é ficção, é uma narrativa fantasiosa que exagera os fatos reais. Fazem parte da tradição oral dos povos. Cada cultura tem o seu conjunto de lendas. Possuem elementos fantásticos, como personagens que só existem na fantasia criada pela mente humana. Por serem repassadas oralmente, sofrem alterações ao longo do tempo e possuem características regionais. A lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. As lendas existem no mundo todo. Cada país possui um conjunto de narrativas repletas de elementos fantásticos dentro de um universo maravilhoso de fantasias e magia. É interessante notar que algumas características das lendas são espelhadas nos mitos da Grécia ou da Roma antiga. É o caso da lenda do lobisomem, que se baseia em um mito romano do poeta Ovídio. Na obra As Metamorfoses, o rei da Arcádia recebe um castigo do deus Zeus, que o transforma em lobo.
Alguns estudiosos acreditam que a lenda do lobisomem teve origem na Europa no século XVI. Do continente europeu, espalhou-se para várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, trazida pelos colonizadores portugueses. De acordo com a lenda, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo. Este homem ficou assim porque, em certa noite de lua cheia, foi mordido por um lobo. Desde então, todas as noites de lua cheia, este homem se transforma em lobisomem e, caso morda outra pessoa, a vítima também passará a sofrer o mesmo feitiço. O lobisomem volta à forma humana pela manhã, assim que o sol nasce. O Brasil é um país riquíssimo de cultura popular e uma das características que ajuda a reconhecer esse título é justamente a grande quantidade de lendas folclóricas. De norte a sul, cada região brasileira tem as suas lendas próprias, como a lenda do Saci-Pererê, a lenda do Curupira, a lenda da Iara, da Caipora, da Mula Sem Cabeça, entre muitas outras. Vamos acompanhar a lenda do Saci. Originária nas tribos indígenas do sul do Brasil, a lenda do Saci existe desde fins dos tempos coloniais. É contada em todas as regiões brasileiras e por isso a história modifica-se conforme o local. Inicialmente, o Saci era retratado como um personagem negro endiabrado, que possuía 2 pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde a perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar um cachimbo. O gorrinho vermelho do Saci, por sua vez, advém do folclore do norte do Portugal. Gorrinho esse que lhe concede poderes mágicos. O Saci é considerado um dos personagens mais conhecidos do folclore brasileiro. Ele se diverte fazendo brincadeiras com os animais e com as pessoas. As principais travessuras são trançar os cabelos dos animais, fazer sumir objetos e ainda assobiar para espantar os viajantes. Reza a lenda que costuma atrapalhar o trabalho das cozinheiras, trocando os recipientes de sal e açúcar ou fazendo queimar a comida. Além de suas travessuras, é importante notar que o Saci tem domínio das matas e por isso possui outra função denominada farmacopeia. Assim, o Saci é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Ele conhece suas técnicas de manuseio e preparo, bem como de sua utilização acerca dos medicamentos feitos a partir de plantas. A partir disso, em muitas regiões, o Saci é considerado um personagem maléfico. Ele guarda e cuida das ervas sagradas presentes na mata e costuma atrapalhar e confundir as pessoas que as coletam sem pedido de autorização. A lenda garante que para capturar o Saci, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Dessa maneira, após capturá-lo, é necessário retirar-lhe o gorro para prendê-lo em uma garrafa. Acredita-se que o Saci nasceu do broto de bambu, permanecendo ali até os 7 anos. E após esse período, vive mais 77 anos, praticando suas travessuras entre os homens e os animais. Por fim, ao morrer, o Saci torna-se um cogumelo venenoso. Em 2005, em sua homenagem, foi instituído o Dia do Saci no Brasil. A data é 31 de outubro. E aí, gostaram? Muito sapeca esse Saci, né? A principal característica das lendas urbanas é a sua contemporaneidade, ou seja, estão relacionadas com acontecimentos atuais e modernos. As lendas urbanas têm um caráter sensacionalista ou conspiratório, com a intenção de, assim como as lendas clássicas, encontrar respostas para qualquer tipo de informação ou acontecimento que não tenha explicação científica. Entre algumas das lendas urbanas que chamaram mais atenção no Brasil, temos a lenda do chupa-cabra, da loira do banheiro e do homem do saco.
Frequentemente, as lendas urbanas são criadas com o objetivo de assustar e causar medo nas pessoas, principalmente nas crianças. Chegou a hora de você aparecer aqui na TV do CAIDS. Grave um vídeo contando a história de alguma lenda que você conheça e envie aqui pra gente. Você pode aparecer aqui na TV. Eu aguardo o vídeo de vocês, hein? E esta foi a nossa aula sobre o gênero textual lendas. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!